Boa tarde, sexto ano, bem-vindo a mais uma aula, né? É hoje, dia 17/8/2021, na nossa aula de História. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos retornar o conteúdo da Grécia, né? A Grécia. Vamos fazer um pequeno resumo de tudo que nós estudamos e hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo. Qual foi os principais assuntos que nós estudamos? O território, né, o clima da Grécia, ou seja, o território é dividido entre a Grécia insular, a península e a continental, né? Seu relevo é montanhoso, rochoso, 80% da Grécia é formado por montanhas. O solo não é propício para a plantação, praticam-se mais lá a pecuária com a criação de caprinos, suínos e ovinos, né? A Grécia também insular é formada por várias ilhas, sendo banhada pelo Egeu, o mar Egeu. Vocês podem ver aí no mapa. A Grécia continental, que é essa parte aqui mais verde, que está esverdeada, essa parte aqui, tinha mais de 100 mil quilômetros. A Grécia possui uma região que não está ligada à locação no sudeste da Europa, é próximo à Ásia Menor, atual Turquia. As cidades, estados dessa região sofriam muito pela pressão dos persas, que foram os povos que vocês estudaram, e dos povos da Mesopotâmia. Inclusive havia penetração dos traços culturais desse povo nas cidades da Grécia. Bom, nós também vimos que eles faziam, os historiadores dividiram para estudar a Grécia num período pré-homérico, que o homérico faz referência ao nascimento, né, de Homero, de sua fama, de sua popularidade. E também tem a Guerra de Troia, né, e Odisseia, recitado as festas religiosas. Esses períodos que eles dividiram, né, foi através, né, se baseou nos critérios dos poemas, dos mitos, da cultura, dos teatros arqueológicos, estudaram pinturas, arquitetura, deixados pelos próprios gregos antigos. Eles também tinham a preocupação de registrar os eventos políticos, as guerras, os mitos do seu tempo para a geração futura. Isso facilitou muito o trabalho dos historiadores para estudar a Grécia. Os historiadores criaram essa divisão para compreender a história dos gregos antigos em fases sucessivas. Em cada uma delas, os gregos deixaram vestígios históricos e arqueológicos específicos de sua passagem pela terra. A civilização cretense foi a primeira a fixar na região insular, que é onde vocês viram lá, do mundo grego, fixar na ilha da Creta. Essa civilização construiu várias cidades ao longo das ilhas e de outras partes da Grécia continental. Desenvolveu-se a atividade comercial. Os cretenses alcançaram o apogeu de sua civilização. Cerâmica, tecido, vinho, mármore eram os principais itens negociados entre as cidades. Então, eles lá praticamente a economia deles era da agricultura, da pecuária, da ovicultura, né? Como nós vimos, ovicultura e caprinos, suínos e ovinos, que era a criação desses animais, e também pelo comércio, geralmente vendendo entre esse mar Mediterrâneo. Bom, o período pré-homérico, os primeiros povos foram os arqueus indo-europeus que chegaram à Hilária por volta de 2000 a.C. e estabeleceram na Grécia, passaram a conquistar vários povos que já habitavam a região, começando a comercializar com as cidades circunvizinhas, né? Que são os cretenses, como eu falei. Assim como os fenícios eram hábeis navegadores, o governo cretense era uma monarquia, ou seja, era governado pelo rei, que na sua origem teve um rei mitológico chamado Minos. Daí surge o mito do Minotauro, a conquista da Creta pelos micênicos por volta de 1400 a.C., deu origem à cultura creto-micênica. Depois vem
por volta de 1700, a ocupação da Grécia por os jânios, que se estabeleceu na região ática e fundaram a cidade de Atenas, e o Eólios, que fundaram a Tessália. Quando finalmente chegaram os dórios, o último povo indo-europeu a penetrar a Grécia, por volta de 1200 a.C., arrastaram-se a cidade grega entre elas. O período homérico arcaico foi após a primeira dispória, né, que é a dispensa desses outros povos, devido à destruição causada pelos dórios. Os gregos voltaram a ter forma de organização parecida com o período neolítico. Esse período ficou conhecido como fase obscura, pois houve uma regressão dos padrões anteriores do surgimento da cidade grega. A escrita caiu em desuso, a arte perdeu sua exuberância, a organização política regrediu aos pequenos clãs, esses clãs divididos em famílias, chamados gênios, comunidades gentílicas. Nessas comunidades as pessoas eram unidas pelos laços de parentesco. Geralmente se buscava em um passado de modo único ascendente, nesse caso era um herói ou um semideus. A sociedade ali, cada um tinha o seu papel, escolhido por chefe. Caso se recusasse fazê-lo, era expulso. Esse período chamado homérico, por causa dos poemas de Homero e Ilia e Odisseia, o primeiro relato momentâneo da guerra de Troia, que o segundo aborda. Continuando, vamos falar sobre os hábitos alimentares, né? Na Grécia, a pobreza foi sempre hóspede, né? Heródoto, que chamava. O povo levava uma vida simples, começando na moradia, que era de pedra ou tijolo seco ao sol e coberto com estuque. A maioria dos gregos fazia apenas 2 refeições por dia. O almoço, muitas vezes, consistia somente em um prato de feijão ou ervilha e de uma cabeça de cebola crua ou um nabo cozido. A refeição principal incluía pão, queijo, figo, azeitona e, por vezes, um pedaço de carne. Os gregos não conheciam o açúcar, porém serviam-se do mel para adoçar seus alimentos. Usavam o azeite para passar no pão, além de empregarem-se com óleo na cozinha o sabão, para fazer sabão. A maioria dos gregos bebia muita mistura de vinho e água. Eles consideravam o leite próprio apenas para os animais e bárbaros. O período homérico fez referência ao nascimento de Homero, né, como nós já sabemos, de sua fama, popularidade, né? Então vamos lá. A polis grega era uma cidade que tinha leis, costumes, o governo próprio, completamente autônomo, em relação aos outros. Os traços comuns entre eles era a religião, a cultura e a língua nas cidades-estado. A religião e a cultura e a língua nas cidades-estado. O poder agora era exercido pelo basileu, juntamente com os conselhos nobres e uma assembleia de guerreiros. Veja abaixo como foi o processo que levou o surgimento da polis grega. Gênus mais gênus, patria. Pátrias mais patria, tribos. Tribos mais tribos, demos. Demos mais demos, igual cidade, estado, polis. Na Acrópole, local mais elevado do povoado, havia um templo e também havia ágora, praça central, onde eram realizadas as discussões políticas. Vários produtos artesanais eram vendidos para várias partes do mundo, conhecido. Em pouco tempo, o comércio e extensão passou a ser atividade importante na Grécia. Era vendido para os colônios vasos de cerâmica, vinho, azeite, comprava o trigo, metais e madeira para a construção de navios. Aos poucos, a política passou a fazer parte do cotidiano grego. Os atenienses, por exemplo, tiveram no seu desenvolvimento político as mais variadas formas de governo. Passaram pela monarquia, oligarquia, tirania e a democracia. O período clássico foi o período clássico que a cidade grega estava no auge de seu desenvolvimento cultural, econômico, social e político. As cidades de Atenas e Esparta se destacavam cada uma com sua especificidade. As guerras médicas também faz parte do contexto. 490 a.C., o rei persa Dário I declarou guerra aos gregos, mas foi vencido. Atenas se tornou imperialista, impondo seu poder às demais cidades. Nesse momento, destaca-se um dos mais ilustres atenienses, Péricles,
O governo de Péricles foi responsável por ampliar a modernização, ampliar os vínculos comerciais em Atenas. Também foi o impacto desse governo que o século V a.C. ficou conhecido como o século de Péricles, em decorrência da hemorragia ateniense. Outro conflito que explodiu, a Guerra de Peloponeso, que colocou em choque o modelo político democrático de Atenas e modernizou a política oligarquia militar da Esparta. A tradição militar da Esparta foi decisiva para o conflito, dando fim à hegemonia ateniense. Inaugurou-se então a fase do imperialismo espartaco na Grécia. A fase de superioridade de Esparta no mundo grego, porém, não durou muito tempo. Já encontrava em expansão o Império Macedônico na época. A antiguidade da palavra democracia é muitos sentidos enganosos. Sua longa existência pode induzir-nos a suportar os valores e instituições da sociedade. Esse conceito está presente na história desde a antiguidade clássica. Associando o contexto hoje com o contexto de antes, né? Que era esse governo oligárquico. Bom, gente, esse aqui vai ser nossa aula de hoje. Vocês vão fazer um resumo e me enviar do capítulo sobre a Grécia, os períodos, certo? Pode até fazer uma pesquisa para complementar o resumo e me enviar, certo? Até a próxima aula.